Estamos começando o Jornal da Cidade especial do feriado. Hoje vamos falar sobre a Proclamação da República. Tem a estreia do quadro A Força do Bem. Cidade Cultural recebe o cantor Luan. É agora no Jornal da Cidade. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Jornal da Cidade desta segunda-feira de feriado, dia da Proclamação da República. Nós abrimos essa edição sabendo mais sobre a data de hoje. O professor Tarzan Leão esclarece o assunto Proclamação da República. Mais uma vez aqui no Jornal da Cidade, o professor Tarzan fala o que é a Proclamação da República, professor? Bom, a Proclamação da República foi um movimento civil e militar que teve como fim último a derrubada da monarquia aqui no Brasil. Isso aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, na cidade do Rio de Janeiro, sede do Império, sede do governo. Mas para a gente entender a República, para a gente entender a proclamação da República, é preciso conhecer um pouquinho de seus antecedentes dentro da história do Brasil. Isso é fundamental. Nada acontece de uma vez, digamos assim. Há sempre o que nós chamamos de aquilo que vai precipitar aquele acontecimento histórico. Na linguagem popular, a gota d'água. Então, a monarquia já estava se desgastando e chegou então aquele momento oportuno para que houvesse um rompimento definitivo com aquelas forças. E um nome muito falado aí é o Marechal Deodoro da Fonseca. Quem foi Marechal Deodoro da Fonseca, professor? O Marechal Deodoro da Fonseca, como o próprio nome já diz, o título, era um militar de alta patente. Ele era general, teve uma participação muito grande, portanto, era alguém que servia ao Império, que servia ao imperador, que naquele momento era Dom Pedro II. E Deodoro teve uma participação importante dentro do Exército Brasileiro, foi chefe militar no Rio Grande do Sul, que é ainda hoje a região militar mais importante em todo o território nacional. Ele participou da Guerra do Paraguai, teve uma participação significativa, tinha certa liderança no meio dos militares e durante um período que aqui no Brasil foi instituído que os militares não podiam se manifestar publicamente através de jornais, dando sua opinião política, sem que houvesse o consentimento do ministro da Guerra, ele permitiu, quando ele era chefe militar no Rio Grande do Sul, que alguns militares se manifestassem politicamente e ele não os puniu. Claro, essas manifestações eram algumas delas contra o próprio Império ou contra setores das forças, principalmente nessa questão de restringir o que se entende como liberdade de expressão. Isso é muito profundo e muito sério, porque o entendimento geral é que, de fato, as Forças Armadas não são políticas, não são um partido político e que não devem atuar politicamente na sociedade, nunca. Elas devem ser servidoras do Estado, no caso atual, da República, e não ter nenhuma identificação com nenhum tipo de governo, seja ele de esquerda ou de direita. As Forças Armadas devem passar longe dessas questões políticas. Sempre houve no DNA das Forças Armadas aqui no Brasil um conteúdo político muito forte. E nós vemos isso naquele momento, que vai então ser um dos fatores que gera o que nós chamamos de crise militar, que vai enfraquecer a monarquia aqui no Brasil. Então, Deodoro ficava meio que, embora fosse fiel ao imperador, ele jogava nos dois times. Quando era conveniente, ele deixava então que militares indisciplinados agissem sob suas ordens sem que ele aplicasse a lei para punir severamente. Então, era uma figura dúbia, digamos assim. Esse é Deodoro, esse é aquele que vai
nos 45 minutos do segundo tempo, assumiu o protagonismo daquilo que nós conhecemos como Proclamação da República, que foi, na verdade, uma quartelada que aconteceu na madrugada de 14 para 15 de novembro de 1889, no Rio de Janeiro. Professor, e a monarquia já estava em crise? A monarquia estava vivendo uma crise, ela dava sinais de crise. Essa crise, eu já falei que já existia com o setor militar desde a Guerra do Paraguai, porque lá na Guerra do Paraguai, os brasileiros se depararam com uma outra cultura, com uma outra realidade, se depararam também ali com pessoas que tinham uma ideia de república, uma ideia de nação, e mesmo o exército, em alguns aspectos, era muito mais forte, muito mais disciplinado do que o exército brasileiro. É claro, o exército brasileiro dizimou a população paraguaia, não somente os militares, mas inclusive a população civil. Você fale em quem quiser no Paraguai, mas não cite, por exemplo, Duque de Caxias, porque você não será bem visto. Lá ele é o anti-herói, um homem que destruiu o país, embora aqui seja herói nacional. Os militares, então, junta esse contexto da Guerra do Paraguai com as proibições que aconteceram para que eles não se manifestassem politicamente, eles começaram, então, a se distanciar, digamos assim, da monarquia como sistema de governo. Esse é um ponto. O segundo ponto que enfraquece muito a monarquia, lembrando, em 1889, em 1888, um ano antes da proclamação da República, teve a Lei Áurea, que foi a última lei abolicionista. Antes da Lei Áurea, nós tivemos muitas outras leis que restringiam a escravidão negra aqui no Brasil. Lei do ventre livre, a Lei Bill Abirden, que proibia o tráfico negreiro, a Lei Sexagenária, que escravos a partir de 60 anos seriam libertos. Acontece que, no geral, a vida útil de um escravo era até os 32, 35 anos no máximo. Então, praticamente nenhum escravo se beneficiou disso. Mas os proprietários de terra e, consequentemente, de escravos, principalmente com a Lei Áurea, que perderam sua força de trabalho gratuita, os escravos, eles reclamavam do Império que não foram indenizados. Grosso modo, seria como hoje o governo tirar todos os implementos agrícolas, as máquinas agrícolas dos grandes fazendeiros, confiscar e não indenizar aqueles fazendeiros. Claro, nós estamos falando de vidas, mas eu estou tentando aqui raciocinar com a mente daqueles proprietários de terra. Então seria como hoje o governo tomar as máquinas dos grandes proprietários de terra e não indenizar. Os negros, naquele momento, era a força que os proprietários de terra tinham para tocar as lavouras, tudo, força escrava, ou seja, custo praticamente zero para os senhores. Esses escravos foram libertos e os proprietários de terra reclamavam que não foram indenizados por isso. Mas a situação dos escravos não foi nada boa, porque não houve naquele momento, por exemplo, uma reforma agrária para assentar os negros na terra para que eles não precisassem sair do lugar onde eles viviam para ir engrossar os grandes centros urbanos. Você só vai entender, por exemplo, a formação das grandes periferias do Rio, São Paulo, um pouco menos, mas Salvador, na Bahia, dentro desse contexto da Lei Áurea. Os negros, então, sem ter mais trabalho no campo, vão para as cidades. Então você tinha mais um caldo aqui muito forte de descontentamento com a monarquia, os proprietários de terra e os negros, embora ficassem contentes com a Lei Áurea, mas muitos deles sabiam que aquilo tinha sido uma lei que beneficiava muito mais outras pessoas do que a eles mesmos. Teve um terceiro fator que enfraqueceu o regime, a relação com a Igreja Católica Romana. A Igreja Católica Romana, e as igrejas cristãs de modo geral, têm uma relação de conflito com a maçonaria. O que aconteceu? Naquele momento, houve um momento que foi proibido que maçons participassem da vida da igreja, recebessem a comunhão e tudo isso. E o governo estava cheio de maçons, as próprias forças armadas estavam cheias de maçons.
Então, aqui no Brasil, quando o Papa publicava uma lei para toda a igreja, aqui no Brasil aquela lei tinha que ser submetida ao monarca, ao imperador. Essa, por exemplo, da maçonaria, o Brasil não seguia. Mas 2 bispos aqui do Brasil, de Olinda e Recife do Pará, eles não seguiram as normas monárquicas, seguiram o Vaticano em relação à maçonaria e gerou uma grande crise. Foram presos, mandados para a Ilha das Cobras. Foi uma situação, de fato, que gerou um descontentamento muito grande da cúpula católica e os católicos que eram maçons e católicos. Tudo isso gerou um conflito muito grande com o Império, e aí o Império perdeu outra base de apoio, a Igreja. Vocês sabem que a Igreja sempre é uma força importante de apoio aos governos. Isso nunca ficou tão claro como está sendo agora no momento brasileiro, quando o atual presidente busca nos evangélicos a sua principal base de apoio. É isso que nós estamos vendo. Então, quando você perde essa base de apoio, isso tem um significado muito grande. 3 fatores, então, foram importantes para a queda do Império: a questão militar, a questão escravocrata e a questão religiosa. Isso enfraqueceu o regime, isso enfraqueceu o imperador. Professor, e aproveitando a sua presença aqui no Jornal da Cidade, o que o senhor poderia nos dizer sobre os militares? A gente poderia fazer uma outra reflexão aqui. Qual o papel das Forças Armadas, do Exército, nesse processo todo? Bom, primeiro a gente precisa entender que as Forças Armadas aqui no continente americano têm algo que parece que está no DNA delas, que é o golpismo, e também se identificar como um partido político. Para você ter ideia, nós tivemos aqui no Brasil, de 64 a 85, 21 anos de ditadura militar. Pois bem, nem nos 21 anos, durante os 21 anos de ditadura militar, em nenhum dos governos militares, nós tivemos tantos militares de alta patente ocupando cargos na esplanada dos ministérios como nós temos hoje aqui no governo atual. Ou seja, hoje as Forças Armadas, principalmente o Exército Brasileiro, está atuando muito mais como um partido político do que cumprindo seu papel constitucional. Você deve se lembrar que em 2018, no ano das eleições presidenciais, tinha um habeas corpus para ser julgado no STF e aquele que se fosse julgado favorável ao ex-presidente Lula, que estava preso em Curitiba, ele podia ser solto, recuperar seus direitos políticos e concorrer até a presidência da República. Isso poderia acontecer. Ou mesmo mais tarde, ainda que ele não pudesse mais concorrer, uma vez que as candidaturas já estavam definidas, ele solto poderia sair no país inteiro fazendo campanha para o candidato do seu partido. Naquele momento, um ministro militar, um militar de alta patente, publicou um tweet ameaçando o STF. Você pode não lembrar disso, mas ele fez uma ameaça velada ao STF, dizendo o seguinte, o recado era o seguinte, vê se deixa ele preso, para que não venha mudar esse quadro aqui, se não... Então, nos últimos anos, as Forças Armadas têm atuado como um partido político aqui no Brasil, um partido extremamente perigoso, porque é armado. Então, está no DNA das Forças Armadas de todo o continente sul-americano, com raríssimas exceções, o golpismo. Isso faz parte, é algo que a gente precisa ficar sempre em alerta. Essa questão militar precisa ser debatida seriamente no Brasil, à luz da Constituição Federal, para que os militares assumam definitivamente, de uma vez por todas, o papel constitucional que lhe é reservado pelo texto pétreo, o texto régio, aquele que nos governa. Então, isso é muito sério. Agora mesmo, esse ano, dia 7 de setembro, houve uma ameaça de golpe, setores militares. Esse golpe não foi efetivado porque, de modo geral, não houve apoio das forças. Mas se tivesse havido, com certeza o presidente da República tinha chegado a termo na sua tentativa de golpe de 7 de setembro.
Então nós ficamos sempre meio assustados, as Forças Armadas ninguém toca muito. A lei de anistia de 79, por exemplo, protegeu os militares torturadores de serem julgados, como a Argentina fez, como o Chile fez, como o Uruguai fez. Os países todos que passaram por ditaduras, eles julgaram os torturadores, julgaram os ditadores, julgaram os golpistas e a eles foi aplicada a lei. Aqui no Brasil, não. Ficou o dito pelo não dito. Aliás, se você perceber, aqui no Brasil as coisas são sempre assim. Elas mudam para continuar do mesmo jeito. O movimento republicano foi mais ou menos isso aí, e os militares, então, têm esse papel dentro da história do Brasil sempre de conspirar, na verdade. Em vez de defender a Constituição e a ordem, eles conspiram quando politicamente eles discordam de quem está no poder. Isso é muito sério e nós precisamos pensar sobre isso. Professor, e você quer adicionar alguma questão importante sobre esse assunto, aproveitando essa data? Uma última questão sobre a República. Eu penso que essa, de maneira nenhuma, nós podemos deixar escapar. O que mudou? Nós tínhamos então um imperador, Dom Pedro II, um sistema monárquico de governo, e houve uma ruptura para o sistema republicano de governo. O que foi que mudou com isso aí? Uma mudança, eu acho, importante e significativa. A monarquia é hereditária, ou seja, o poder só poderia ser exercido por pessoas da família real portuguesa, que nem era brasileira, da família real portuguesa. Os Orleães e Bragança, que ainda estão aí reclamando o trono, de vez em quando eles fazem um barulhozinho aqui no Brasil. Então, só eles poderiam ser o chefe político, o chefe de governo. Mesmo quando era uma monarquia parlamentar, como era o caso aqui no Brasil, mas esse papel de representante do país era para o imperador e, no caso, a família real. O sistema republicano rompe com isso, entra o sistema presidencialista e, com essa ruptura, algo importantíssimo é que é a população, através do voto, que escolhe os seus representantes. Naquele momento, quando houve o golpe, a quartelada de 15 de novembro, claro, não era a população que votava, só quem podia votar era gente que tinha dinheiro, gente que tinha poder, tinha a questão do voto de cabresto, ou seja, os proprietários, os ricos, né, levavam as pessoas ali que eles dominavam e que votavam em quem ele quisesse. Nós conhecemos essa história toda. Essa ideia agora de voto impresso, é essa ideia mesma. É para você dominar o eleitor. O bom é o voto extremamente secreto para ninguém saber em quem você vota. Aqui no Brasil, durante muito tempo, foi o voto de cabresto. Mas ainda assim a população podia votar. Os homens, porque as mulheres não podiam votar. Elas vão conquistar o direito de voto muito tempo depois da República. Outra questão que a República trouxe e que eu acho importante, além do povo poder escolher o seu representante, o presidente da República, foi a divisão, o rompimento entre Igreja e Estado. Durante o Império, Igreja e Estado eram uma coisa só. Ou seja, não existia, por exemplo, o casamento civil. O casamento era um único só, o da Igreja. Você também não fazia registro de nascimento, era o batistério que servia como registro de nascimento. Com a separação entre Igreja e Estado, instituiu-se também o casamento civil. Ou seja, alguém que não fosse da Igreja Romana ou que não desse nem importância para a questão dos sacramentos, ele ou casava contra a vontade na igreja ou ficava amaziado, que era um problema muito sério. Agora não, foi instituído o casamento civil e a pessoa podia então casar no civil sem ter nenhum tipo de cerimônia religiosa. Houve a separação. É o que prevalece ainda hoje. Quantas pessoas são casadas no cartório sem que tenha havido nenhum tipo de cerimônia religiosa? Outra questão também nesse aspecto foi importante, foi a laicização dos cemitérios. Durante todo o Império, os cemitérios eram administrados pela Igreja Romana. Então, por exemplo, se morresse um
judeu, ele não podia ser enterrado no cemitério, porque ele era da Igreja Católica. Todo enterro era precedido de um culto fúnebre. Se um crente, um evangélico, morresse, era negado a ele também o cemitério, porque o cemitério era uma administração da Igreja Católica. E para a Igreja Católica, tanto o judeu quanto o protestante eram pessoas incrédulas, pessoas que não faziam parte da igreja, então estavam excluídas. Se elas tinham se auto-excluído ou sido excluídas da igreja, evidentemente, a elas também seria negado o cemitério. Isso é muito sério, a gente sabe. Isso entristecia muito as famílias brasileiras. E aí a República acaba com isso, laiciza o cemitério é administrado pelo poder público e não pelo poder religioso, e nele pode ser sepultado qualquer pessoa. Outro detalhe, naquela época um suicida não era sepultado no cemitério, era negado o cemitério para um suicida. Então eram situações assim bem complicadas. Mas no principal a República não mudou, que foi a vida do povo. A vida do povo não mudou. Dizem os cronistas que no dia 15 de novembro o povo assistiu bestificado, essa é a expressão que eles usam, o povo assistiu bestificado àquele movimento no Rio de Janeiro porque nem sabia o que estava entendendo, porque não foi um movimento popular, foi um movimento de elite que estava se sentindo prejudicada com o governo e então resolveu romper com o governo. O Brasil está cheio disso, nós vemos isso em vários momentos na história brasileira. Mais recentemente, nós vimos isso em 2016, quando uma parte da elite rompe a ordem constitucional. A gente conhece essa história. Então, não houve mudança significativa. Nós temos uma elite atrasada, retrógrada, que ela não só quer ganhar muito, mas ela se sente incomodada se as classes populares também ascenderem socialmente. Muita gente estava insatisfeita porque tinha que viajar de avião há 10, 15 anos atrás, dividindo a mesma poltrona. O sujeito rico, empresário de terno e gravata, ter que dividir a mesma poltrona ali do avião com um guarda, com uma empregada doméstica, com um agricultor, com alguém de origem pobre. A elite brasileira não admite isso de forma nenhuma. Então, isso está também no DNA do Brasil, essa grande diferença social, e a República, neste aspecto, não fez nada, porque ela não foi um movimento popular, ela foi um movimento de elite. Então, o povo mesmo, a população mesma, não mudou nada. Aliás, aqui no Brasil, diz-se que as coisas mudam para ficar do mesmo jeito, e nós sabemos disso muito bem. Qualquer governo de inspiração popular, ele é sempre destituído do poder, porque a elite não permite que isso aconteça no nosso país. Nada mudou de bom neste aspecto, no aspecto social, divisão de bens, com relação à República, lamentavelmente. Não foi assim em outros países do continente americano, que houve realmente mudança, inclusive para a população, porque a República foi um anseio popular, foi um movimento genuinamente popular. Aqui não foi, foi uma quartelada que aconteceu. Setores da economia, principalmente agrícola, militares, que romperam então com o governo monárquico e instauraram a República, infelizmente. Mesmo assim, viva a República! Mesmo assim, viva a liberdade que nós temos hoje de poder, inclusive, debater esse assunto e fazer uma crítica clara, sem nenhum tipo de restrição. É isso aí. Muito obrigada, professor Tarzan, por essa grande e rica contribuição aqui para o Jornal da Cidade, levando história e informação aos paracatuenses. E nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos em alguns instantes. Quando nós passamos pelo bairro Alto do Açude, percebemos que muitas mulheres não tinham nenhuma oportunidade de emprego e que estavam dispostas a aprender. Esse projeto nós iniciamos há 15 anos atrás, oferecendo os cursos de bordado, pintura e crochê
mas era muito limitado, porque a gente não tinha material, nem mesmo conhecimento de como conduzir, isso a gente não sabia. Com o programa Integrar, nós tivemos vários cursos, tanto a questão da gestão, da confecção, da forma de venda. E isso mudou a cara do produto, mudou a qualidade do produto, deu uma visibilidade do artesanato para o Brasil inteiro. E hoje a gente pode caminhar com as próprias pernas e hoje a gente tem condição de fazer tanta coisa porque tivemos esse projeto, essa oportunidade. Nosso sonho era comprar uma fazendinha de leite. Com muito esforço, a gente comprou a terra e trocou a caminhonete velha a troco de 30 vacas. E nisso ficou entra aí, para dar conhecimento e apoio financeiro. Comecei produzindo 100 litros e hoje produzo 1.800 litros por dia. O Cicobi, através dessa parceria na assistência técnica, é o divisor de água da minha fazenda. A partir daí, eu comecei a andar com passos largos. Aqui, realmente, eles vestem a camisa do produtor. O Cicobi é como se fosse uma segunda casa para a gente. Empresário, participe do concurso de decoração natalina, feito pela Casa do Empresário. Uma ação que vai deixar a nossa cidade ainda mais bonita. Este ano teremos prêmios incríveis. O primeiro lugar ganhará uma viagem para Gramado, no Rio Grande do Sul, e o segundo lugar, uma viagem para Pirenópolis, em Goiás. Todas as empresas de Paracatu podem participar gratuitamente. Para isso, basta acessar o site www.casadoempresarioparacatu.com.br, preencher o formulário de inscrição, decorar o seu estabelecimento e pronto! Casa do Empresário, em prol do fortalecimento empresarial. Alô, alô, Paracatu, 99840-7120. Isso mesmo, 99840-7120. Faça suas compras sem sair de casa. Coopervap, 99840-7120. E aqui, você sabe... Carnes com qualidade, hortifruti, padaria e tudo para a sua casa. 99840-7120. Ligue agora, nós levaremos para você. A próxima parada da Expresso Planalto é um transporte ainda melhor para você. Entre as novidades que se encontram em fase de implementação estão a integração das linhas, na qual você pega 2 ônibus com uma só passagem, 8 novos ônibus para as faculdades, 2 ônibus extras para cobrir eventuais atrasos, cobradores em todas as linhas nos horários de pico e monitoramento por GPS. Expresso Planalto Paracatu, tudo de melhor para você. Esta é nossa primeira proteção. Pouco tempo depois, somos protegidos por 2 mãos. Mais alguns anos por 2 pequenas rodas. O tempo passa e chega um momento em que nos sentimos mais protegidos entre 4 paredes. É quando estamos prontos para também proteger. Proteja o que tem valor para você. Seguros do Cicobi. Somos feitos de valores. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Você confere agora o novo quadro que estreia na TV Minas Brasil. O quadro A Força do Bem. Diante de tantas notícias ruins que vemos dia após dia, nós temos a felicidade de levar agora notícias boas para você. Lara Luísa, nesse quadro, trata de diversos assuntos construtivos e nenhuma notícia ruim.
Confira agora a força do bem no primeiro episódio com o tema Consciência Negra, já que estamos no mês da Consciência Negra. Oi pessoal, aqui é a Lara Luísa, no nosso primeiro episódio do nosso quadro A Força do Bem. Hoje nós vamos falar sobre o Dia da Consciência Negra, o mês da Consciência Negra, o Novembro Negro, né? Por que essa data é tão importante para nós? Hoje nós estamos aqui num lugar icônico, referência em Minas Gerais, que é Paracatu, que é uma das cidades mais negras do estado de Minas e do Brasil. Hoje aqui a gente tem 11 comunidades quilombolas, 5 certificadas, e a gente não pode deixar de mostrar a construção, tudo que a população negra fez para o nosso município, fez para a nossa cidade, o nosso núcleo histórico. Então, a Consciência Negra é o dia de você valorizar a sua identidade, valorizar a sua negritude e valorizar tudo que essa população maravilhosa fez por nós. Vamos conhecer um pouquinho mais? Hoje quero contar para vocês a história da fidalga Mariana Batista, uma mulher negra, potência, que não abaixou a cabeça por racismo não. Foi lá, fez a doação para a coroa portuguesa e se tornou a mulher negra mais importante de Minas Gerais, uma das mais importantes, né? E no nosso município empoderou muitas outras mulheres negras, ela era quilombola e hoje a gente tem um bairro em homenagem a ela, que é o bairro Vila Mariana. Então nós, mulheres negras paracatuenses, e não negras também, a gente tem o sangue da Mariana, né? Que é uma mulher que foi à frente do seu tempo. E no mês da Consciência Negra, nós não podemos esquecer do nosso vocabulário. Existem muitas palavras que são de origem racista. Por exemplo, mulata. Mulata é o quê? É o híbrido de um cavalo. Então, assim, não é elogio chamar as pessoas de mulato ou moreninha, criado mudo. Vocês sabiam que quando eu falo CC é cheiro de crioulo? Então tem várias palavras que nós precisamos mudar no nosso vocabulário. E a maior delas é o quê? Denegrir. Denegrir é se tornar negro. E ser negro é bom demais. Ser mulher negra e quilombola é um presente, ser negro é um presente. E os negros deixaram vários presentes para nós paracatuenses. Por exemplo, o quibebe, a feira, a nossa deliciosa feijoada, o nosso angu, a nossa pamonha, o nosso bolo de mandioca e toda a culinária deliciosa paracatuense tem as mãos da população negra e principalmente de nós, mulheres negras e quilombolas do nosso município. Então, orgulhe de quem você é e ame a sua negritude. Pessoal, e hoje a gente conheceu um pouquinho sobre a consciência negra, sobre a herança das comunidades quilombolas em Paracatu e no nosso próximo episódio estaremos com mulheres negras potências maravilhosas. Então não percam o nosso quadro A Força do Bem. Que lindo esse quadro, levando conhecimento. Realmente eu não sabia aí de algumas expressões. E agora nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho com mais informações. Promoção Máquina de Prêmios Cipag. Foi dada a largada. Lojista, use sua Cipag e concorra a prêmios incríveis a cada 15 dias. São 4 carros e 36 motos. A cada R$200 em vendas, você recebe um número da sorte. Para participar, cadastre-se em cipag.com.br/máquina de prêmios. Máquina de Prêmios Cipag. Acelera, lojista. Cadastrou, vendeu, concorreu. Bom, acredito que conseguir obter a sua CNH é um sonho de qualquer pessoa e comigo também não era diferente. É decisão de liberdade, porque quando você tem uma carteira de habilitação, você
se transforma numa pessoa livre na sociedade. Eu sempre tive uma grande admiração pelo trabalho da Autoescola Maia, na verdade. Então, quando eu decidi começar o processo de habilitação, não tive dúvida alguma de que eu queria fazer na Autoescola Maia. Eu indico demais a Autoescola Maia, né, aqui de Paracatu, porque é uma excelente opção para quem quer realizar o seu maior sonho, né, que é o sonho de estar livre, né, é o sinônimo de liberdade ter a sua carteira. Eu indico demais a todas as pessoas que têm esse sonho como eu. E é por isso que eu indico a Autoescola Maia, porque foi através dela que eu consegui a minha liberdade e hoje eu tenho a minha carteira de habilitação. Muito além do ensino, o segredo do Colégio Atenas está no amor, dedicado em todos os momentos por toda a nossa equipe. Nosso objetivo principal é que toda a experiência de aprendizagem do aluno seja sempre significativa, em cada canto do colégio, fortalecendo as competências socioemocionais e orientando nossas crianças e jovens para viverem bem hoje e se prepararem melhor para o amanhã. Colégio Atenas, a escola que constrói campeões, compartilhando o amor através da educação. Matrículas abertas. Amag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38 3671 1032. Dá um Sebrae que vai, dá um Sebrae que vai. Quer abrir seu negócio, mas nem sabe como, vem cá que eu te mostro e tem mais. Dá um Sebrae que vai, dá um Sebrae que vai. Tá cheio de ideias, mas só no papel você não pode ficar pra trás. Não sujo na massa, pra aprender e ficar sagaz. Vai dar um Sebrae, vai dar um Sebrae. Colocar seu e-commerce no ar, vai nas redes sociais, vai. Pra toda hora e em qualquer lugar. Dá um Sebrae que vai. Dá um Sebrae que vai. Cantina da Benta oferece para você o melhor da comida caseira com o melhor preço. Aliamos sabor e qualidade em um cardápio balanceado para suas refeições. O lugar certo para você e sua família. Trabalhamos com self-service no quilo ou à vontade. Venha experimentar. Servimos marmitex para empresas. Cantina da Benta, 3671-3714. Rua Boa Vista, 1262, Bela Vista, ao lado da rodoviária. Estamos de volta com o Jornal da Cidade. Você já sabe que Jornal Especial tem o quadro Cidade Cultural. Até rimou, olha. E hoje o Cláudio Oliveira conversa com o cantor Luan Costa. Uma ótima tarde para você, um ótimo feriado. Eu te encontro amanhã aqui no Jornal da Cidade. E agora você fica com Cláudio Oliveira e Luan Costa. Salve, salve, excelência! No ar, mais um Cidade Cultural para você. E hoje eu estou aqui com um talento de Paracatu que você vai conhecer melhor. É ele, o Luan Costa, um artista que gravou um clipe aqui na Praça do Santana. Por esse é o motivo de estarmos aqui neste lugar maravilhoso que você também tem que vir conhecer. Se não se conhece já, volta de novo. Luan, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E você? Tô ótimo, Luan. E você com esse talento, quando começou toda essa história? Começou aos 15 anos, lá na escola estadual, e estamos aí até agora com uns 20 anos de idade. Estadual Antônio Carlos? É, estadual Antônio Carlos. Aí o que você fazia lá? Você participava das gincanas, que tinha música? Como que era? Eu gostava muito de, quando tinha uns trabalhos na escola, de vez eu fazia um trabalho... Não faltava dupla pra você então, né, Luan? Todo mundo gosta quando tem alguém assim que faz música. Isso. Aí, como assim, os trabalhos eram só falados, aí eu sempre queria colocar minha música lá, mostrando meu talento.
Também nós brincava de batalha de rima, sabe? Também que é algo cultural. Aí disso veio meu despertar da música. Aí depois passou alguns tempos, anos. Aí eu fui me evangelizando, aí eu sou católico, né? Aí eu vi que na música católica faltava um som de rap, assim, desse estilo de trap, Sim. entendeu? Aí eu peguei e falei assim, vou investir nisso. E estamos aí tentando subir. Você é amigo do Samuca e do Tony D? Sou amigo desses dois. Fazem música juntos? Não, nós só conversa, porque o estilo... troca ideia musical. É, porque o estilo deles é um e o meu é outro, entendeu? Mas porém a batida é a mesma, que é o trap. Ah, sim. E Luan, qual música que você vai apresentar primeiro pro pessoal de casa? Essa Yeshua, o tema dela também é a ver quando a gente se afasta de Deus, quando a gente precisa ser curado por Ele, entendeu? Que é muito importante, principalmente para esses tempos, né, Luan, agora, que tempos incertos que estamos vivendo. Nessa pandemia. Você canta pra gente, Luan, pro pessoal ver seu talento? Vou soltar a batida aqui. Ok. É Luan Costa, no nosso Cidade Cultural. Leva pras moradas, Yeshua, Yeshua, me leva pra tua casa, Yeshua, Yeshua, me leva pras moradas. Eu sou filho perdido que o Senhor encontrou, cuidou das minhas dores, limpou minhas feridas e de toda a lama do pecado Ele me lavou. Vou voltar pra casa do meu Pai, lá é o meu lugar, sei que eu posso descansar. Gastei tudo que eu tinha buscando o meu prazer, meu coração se endureceu. Meu Pai me perdoou, já não sou digno de ser chamado filho seu. O meu Pai, sem me intimidar, veio me abraçar, perdoou os meus pecados e falou pra mim que sempre vai me amar, que sempre vai me amar. Yeshua, Yeshua, me leva pras moradas, Yeshua, Yeshua, me leva pra tua casa. Só uma palhinha mesmo que essa aqui Yeshua significa o quê? Yeshua é Jesus. Jesus em outra língua. Em outra língua. Em outra língua, muito bem. E desde pequeno você escutava o quê, Luan? Pequeno, você recorda? Eu recordo meu tio, quando lá em casa, né? Aí ele gostava muito de rap. E eu, nossa, eu quero cantar igual esses caras aí e tal. Só que minha avó era meio chata com essas coisas. Só que aí eu aparece muito dinheiro, ouro, aparece dinheiro, né, essas coisas. Aí minha avó não gostava muito, não. Só que eu apaixonei. E sua avó te levava pra igreja, Luan? Era, minha avó, minha tia. Ela sempre foi religiosa, né? Então eu pegava e ia. Hoje você ajuda de qual forma na igreja? Só canta lá? Tem uns dias certos de cantar? Tem, eu canto no quinto dia último eu falei, no quinto domingo do mês. E toda vez que alguém precisa de estar tocando em algum grupo de oração ou em algum lugar, numa casa, que às vezes vai ter alguma oração, eu me prostro aí, entendeu? Porque Jesus chama a gente a servir a Ele, então estamos lá sempre. Luan, e o trabalho de composição na sua vida, como é pra você? Depende, eu sou variado. Tem dia que o refrão vem na minha cabeça, aí eu caço Aí você corre, anota? Anoto correndo o som na voz assim. A fabricação toda é sua também, até as batidas? Não, a batida não. A batida é beat da internet que as pessoas fazem pra outras pessoas usar da batida Aí você deles. adapta pra eles? Pra minha música. Da sua música. E como foi o seu vídeo aqui nessa praça, Luan? Quanto tempo de gravação? Quem te ajudou a produzir? Foi o LK e um amigo meu, Isaías. O LK também, salve aí. Ele é um cara muito gente boa, eu gravo a voz com ele também. Aqui em Paracatu? Aqui em Paracatu, ele mora aqui em cima, aqui pertinho também. Sim. Muito gente boa, ele gravou, produziu, arrumou a voz lá tudo certinho, mixou o som. Quanto tempo para fazer tudo? Vídeo, música? A música acho que demorou um mês pra mim, porque eu não gosto de entregar qualquer trabalho, entendeu? Quando a gente vai fazer uma coisa pra Deus e também para as pessoas gostarem da gente, a gente tem que entregar o nosso melhor pra elas, entendeu? Eu penso assim. Aí demorou um mês para a música, o clipe umas 2 semanas, aí nós pegou e deu uma divulgada e tá aí na internet, quem quiser conferir lá, Luan Costa, O Céu é o Meu Lugar. O céu é o meu lugar, é o meu lugar, é o meu lugar. E o que a sua família acha, Luan, desse trabalho, desse caminho que você está trilhando? Tem apoio? Como que é? Minha mãe me apoia, minha avó, minha família, minha tia, meus amigos também, porque... Eles compartilham bastante seus vídeos, suas músicas. Eu acho que é um trabalho fundamental, né? Através da música, né, que os jovens gostam, usar disso para poder evangelizar os corações. E o que os jovens acham? Eles chegam em você e falam, Luan, que som maneiro,
Mudou minha vida. Ele chega e fala assim, e aí, mano, parabéns viu, pelo trabalho. Muitas pessoas não investem nesse tipo de som, você tá de parabéns. Minha família também fala pra mim que parabéns, através dessa música, você vai evangelizar muitas pessoas, você vai mudar a sua vida e converter muitas pessoas para Deus. Sim, planos futuros tem, Luan? O que você pretende agora para frente? Para frente eu pretendo produzir alguns clipes, não deixar de trabalhar, lógico, né? Porque a gente às vezes, é o meu sonho, mas às vezes não é o sonho de Deus. Mas porém nós estamos aí batalhando para poder conquistar esse objetivo. Quero fazer shows também, né? Lógico, levar a palavra de Deus através da música, e é isso. E viver essa vida de cantor. Luan, obrigado por estar conosco. Eu que agradeço. Tá aí, pessoal, vocês conheceram, portanto, Luan Costa. E o Jornal da Cidade de hoje vai ficando por aqui. Mais informações ao longo do dia na nossa programação, nos boletins informativos. Nos siga nas redes sociais, no Instagram, @MinasBrasilTV, no Facebook TV Minas Brasil Paracatu e no WhatsApp você pode mandar a sua mensagem por 38 99927 3031. E agora vamos ao som de Luan Costa. Qual é essa música, Luan? Essa música é O Céu é o Meu Lugar. Muito bem, vamos lá, O Céu é o Meu Lugar. Espírito de Deus, inflamar em mim, quero mergulhar. A tua graça me dá forças pra voar. Mesmo se eu cair, vou me levantar porque eu sei. O céu é o meu lugar, é o meu lugar, ia. O céu é o meu lugar, é o meu lugar, é o meu lugar, ia. O céu é o meu lugar, é o meu lugar, é o meu lugar, ia. O céu é o meu lugar, começo de tudo, princípio e o fim. Eu sei que lá do céu o Senhor cuida de mim, ó. Filhos de Maria em ordem de batalha, herdeiros de Deus que na missão nós nunca falha. Sagrado sacramento da Eucaristia, teu corpo e teu sangue que sempre me edifica. Perdoa bandido, perdoa ladrão, ele não olha o pecado, ele mostra a salvação. E um dia lá no céu eu vou te encontrar, sem tempo pra perder, só almas pra cuidar. E a minha alma sedenta, só Deus vai saciar. Quero chegar no céu e poder te contemplar. E o céu é o meu lugar, é o meu lugar, é o meu lugar. E o céu é o meu lugar, é o meu lugar, é o meu lugar, e o céu é o meu lugar, é o meu lugar, é o meu lugar, e o céu é o meu lugar.